Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Hoje recebo dois escritores. A nossa conversa vai andar à volta de livros, de histórias e, claro, dos seus novos projetos. Já os apresento após uma reportagem. Escritores como Olinda Beja, Caetano de Costa Alegre, Mia Couto ou José Eduardo Agualusa são referências a nível mundial e verdadeiros embaixadores dos seus países. Basta lermos alguns versos de Olinda Beja para nos apercebermos disto. O mar chama por nós, somos ilhéus, trazemos nas mãos sal e espuma, cantamos nas canoas, dançamos na bruma. Quem pode ficar indiferente a este quadro pintado por letras e que tão bem ilustra a beleza de São Tomé e Príncipe? São muitos os nomes da literatura dos países falantes de língua portuguesa que, através das suas palavras, têm sido importantes na divulgação da cultura e da identidade dos seus povos. Olá aos dois, sejam bem-vindos à STP-TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para estar aqui e dar a conhecer um pouco do trabalho que têm feito e do que ainda vão fazer. Começo com o António, que é um profissional da área da saúde e neste momento dedica-se também à literatura e especificamente à literatura infantil. Como é que surge aqui este casamento entre a saúde e a literatura? Em primeiro lugar, quero agradecer, portanto, o convite que me foi interessado. Esta ligação aqui surge um pouco pela necessidade de descomprimir ao final do dia de trabalho e, portanto, ter ali alguns momentos onde pudesse descarregar um pouco esse stress. Pode parecer um contrassenso escrever para crianças e descarregar esse stress, mas era uma forma que tinha de poder transmitir alguma delicadeza, algum amor, algum carinho, através das palavras para um público, neste caso as crianças, onde nós temos que ter algumas atenções especiais, atenções essas que nos possibilitem transmitir uma mensagem de esperança, de carinho, de amor. Isto porque a área em que trabalha é uma área muito sensível, bastante sensível. Portanto, é da área da saúde, mas mais na área especificamente de emergência, exatamente. Na área de emergência de catástrofe. Convivemos muito de perto com, enfim, situações de dor, de grande sofrimento humano. E, portanto, e como é que conseguiu fazer esta ponte entre passar esses aspectos mais sensíveis a uma linguagem para crianças? Surgiu há 15 anos. Foi, no fundo, um desafio que me foi lançado. A minha filha encontrava-se, na altura, no jardim de infância e, portanto, surge o convite por parte da educadora no sentido de falar às crianças sobre a minha atividade profissional. Ora, falar a crianças de 4, 5 anos sobre o que é uma emergência, sobre o que é uma catástrofe, onde existem, enfim, seres humanos, pessoas a sofrer, era um bocadinho complicado. Então surge a ideia de escrever um conto infantil onde conseguisse, de uma forma suave, fazer essa transposição da necessidade que há de auxiliar e de socorrer vítimas de acidentes, de forma a que consigamos dar um pouco de nós, com um gesto simples, um gesto que vá dar esperança e que vá auxiliar aquela pessoa que está a sofrer. E aí surgiu a ideia, de facto, desse conto, desse livro que se intitula Pelo Espantalho Espanta-Milharucos. Já vamos falar um bocadinho deste Espantalho Espanta-Milharuco, só o nome já é bastante sugestivo, e vamos conhecer o nosso segundo convidado, o Alziro, mais uma vez bem-vindo, também já um repetente aqui no programa, e para quem ainda não conhece o Alziro, faço a pergunta que fiz da última vez: como é que surgiu esta aproximação também à literatura? Muito obrigado. A literatura vem de outrora, como anteriormente, digamos, tinha já falado, vem de uma situação que eu tive em São Tomé há coisa de 20 anos para cá, e, entretanto, o meu conforto, digamos, a minha ausência dos meus familiares, então, fez com que eu escrevesse esse livro que intitulado Por Amar-te Tanto. É, portanto, um livro de poesias, não é? Exatamente. Um livro poético que é titulado Por Amar Tanto, que encontra-se à venda na Aleia Livraria Barata. E entretanto, o Palhinha, um grande amigo, nós conhecemos há coisa de sensivelmente um ano. Eu, como presidente da Associação Parcela Surpresa, é uma associação de solidariedade social que apoia os doentes evacuados de São Tomé e Príncipe, e não só. E, entretanto, fiz uma atividade, criei um evento, e esse evento foi para angariar fundos
para esse mesmo objetivo, ou seja, para os doentes evacuados. E daí surgiu-me a oportunidade de conhecer o Palhinha, porque fiz o convite ao Palhinha, e entretanto ele aceitou, e foi daí que nós conhecemos um pouco mais e até agora, não é? Até o presente momento, e nós lidamos muito bem. Sem dúvida. Criou-se aqui a ponte não só da poesia, mas também da literatura infantil, por forma a fazermos chegar a essas pessoas um pouco de nós, um pouco também para que eles possam, enfim, libertar-se daquela pressão e daquele sofrimento. E, portanto, também há crianças que são encaminhadas para tratamento e necessitavam também de ter algo para se entreterem, para, enfim, poderem sonhar com aquelas palavras e aquelas letras que lhes encaminhávamos. Portanto, a poesia e a literatura infantil, no meu entender e na minha opinião, acho que casam muito bem, porque a poesia faz-nos sonhar, enfim, de várias formas. A literatura infantil, embora seja também um pouco mais direcionada para as crianças, mas permite também aos pais que estão no acompanhamento dessas crianças a recordarem um pouco da criança que ainda têm no seu interior. E esta questão da literatura infantil, que já vou falar com o Alzir um pouco da questão de São Tomé da literatura infantil, mas já tínhamos falado do seu primeiro trabalho. A literatura infantil é algo que falamos em relação aos sonhos das crianças, aproxima mais as crianças dos adultos e vice-versa. Portanto, os adultos conseguem se colocar um pouco mais na pele das crianças, perceber também o seu mundo e contar um pouco do mundo dos adultos e fazer ver o mundo dos adultos a estas crianças através da literatura? Sim, eu creio que sim. Nós, o dia-a-dia, a nossa vida hoje em dia é muito agitada, é uma correria tremenda, mas se ao final do dia tivermos um livro para contarmos uma história aos nossos filhos, permite-nos estar um pouco mais próximo deles. E também contribuir, de alguma maneira, que eles não vivam toda esta pressão que existe nos dias de hoje e que consigam também sonhar através das letras, conjuntamente com alguém que lhes é muito próximo. E, portanto, nada como ter um pai e uma mãe a contar-nos uma história e, para além de lhes transmitir, no fundo, a interpretação que eles fazem, embora numa fase mais adulta, sobre a história, mas compreender o que é que aquela criança está a interpretar precisamente do conto que lhe foi feito. Daí haver um aspecto nos meus livros, que foi considerado de alguma forma inovador, que é o facto de ter introduzido páginas em branco nos contos infantis, de maneira que o pai que esteja, ou a mãe que esteja a contar a história a uma criança que ainda não saiba ler, tem ali um espaço que será dela, onde há um apelo à criatividade para que ela faça, através de uma ilustração do livro, a interpretação que faz da história e, através disso, haver ali uma ligação, um debate, uma conversa com os pais, por forma a explicar, no fundo, o que é que aquela ilustração quer dizer e os próprios pais perceberem, no fundo, a mensagem que ali está. Porque muitas das vezes nós, ao olharmos para um desenho, enfim, se não houver um contexto, interpretamos de uma forma e as crianças interpretam têm de outra. outros olhos. E daí surgir a ideia de colocar essa página em branco, de maneira a que os pais, para além de lerem essa história, tenham a possibilidade de, naquele pequeno tempo que têm com o seu filho, poderem ter essa ligação mais forte através de algo que é criativo por parte do filho. E em relação a esta questão da literatura infantil, que abre novos horizontes às crianças, em relação à literatura infantil em São Tomé e Príncipe, nós sabemos que ainda temos um percurso muito longo a fazer. Neste momento já começa a haver algum trabalho nesse sentido. Temos a Olinda Beja com o seu livro Grão de Café. Há relativamente pouco tempo um livro intitulado Tita Catita também foi apresentado. As crianças de São Tomé, pela sua experiência
experiência e das que têm recebido aqui, já têm esta ligação com a literatura? Sentem falta também de literatura direcionada para elas? Claro, eu acredito que sim, porque em relação a São Tomé, em termos de literatura infantil, ainda está muito pobre. No sentido, mas no bom sentido, no sentido de não na capital, mas entretanto nos interiores. Os interiores é que necessitam, e nós, como São Tomenses, possamos fazer algo com que as crianças sintam que estejam presentes, sintam este amor, sintam a partilha entre colegas, os professores e, portanto, é nesse sentido que nós estamos a trabalhar com este projeto que eu e o Palhinha temos em comum, levar um pouco de nós, a nossa aprendizagem, o nosso afeto para São Tomé, com que também junte aos outros escritores, como Olinda Beja e a outra escritora que lançou o livro infantil. Entretanto, nós possamos dar um pouco de nós, e não só, e aqueles que tenham um projeto aliciante que nos dá um parecer, uma confiança boa para a produção e para o desenvolvimento das nossas crianças, seja bem-vindo. E este livro, Os Espantalhos Pantamilharucos, este título é bastante sugestivo. O porquê deste título? O porquê deste título advém do seguinte: existe uma expressão muito característica a nível do povo, da população, que caracteriza uma determinada ave que, enfim, anda pelos campos de milho a comer o milho, e daí serem os milharucos, porque vão comer o milho. O espantalho, por ser um personagem que é visto pelas crianças como algo especial, algo que se torna encantador, que tem, enfim, uma intervenção de trabalho, de imagem na proteção do campo de milho. A história em si, no fundo, anda à volta desse personagem central que é o espantalho, que está a guardar um campo de milho, que é o sustento de uma aldeia, portanto ele está ali a guardar algo que acarreta o sustento de famílias que necessitam daquela produção de milho, e tem um papel importantíssimo a guardar precisamente essa produção. Mas aos olhos dos adultos, se pudermos dizer isso, ele é visto como não tendo um papel muito relevante. No entanto, as crianças que passam através desses campos de milho veem o espantalho e não o veem assim de uma forma tão indiferente. Eles observam o espantalho como sendo alguém igual a eles, alguém que também necessita de carinho, também necessita de ver reconhecido o seu trabalho. Acontece que esse espantalho irá ter um pequeno acidente e as crianças é que vão ajudar. Existe um símbolo na própria história, que é um lenço que eles trazem ao pescoço, que é um lenço triangular, que é o símbolo da escola, que vai ser, no fundo, um objeto fundamental na trama deste conto. Isto porquê? Porque o espantalho vai necessitar de ajuda e é através desse lenço que as crianças levam ao pescoço que ele vai ser ajudado. E, portanto, aquele pequeno objeto simboliza ali a amizade, simboliza o pouco que essas crianças, no fundo, têm, mas que vão dar àquele amigo, àquele personagem, porque ele está necessitado, porque ele necessita de uma ajuda. E, portanto, essa ponte que vai ser criada entre as crianças e o espantalho é uma forma que eles têm de lhe demonstrar que o veem como um igual, que não existe ali o preconceito pelo facto de ele ser um espantalho, de ser diferente deles, não existe ali um preconceito e, portanto, que eles ultrapassam essas barreiras. Obviamente que eu não vou contar aqui a história toda, não é? No entanto... Tem que deixar assim um cheirinho para Exatamente. No entanto, o espantalho que inicialmente é conhecido pelo espantalho Pantamilharucos vai ter um nome, porque esse espantalho deseja ser gente, ser humano, para poder brincar com as crianças.
E, portanto, as crianças vão-lhe atribuir um nome e vão acolhê-lo no seio delas, nas brincadeiras que realizam, como sendo uma pessoa igual a eles. E o bom da literatura infantil, precisamente, é que nos traz sempre, ou acrescenta sempre alguma coisa às crianças, uma lição de moral, alguma coisa que elas possam levar para o resto das suas vidas. Sem dúvida. E, portanto, essa lição, essa mensagem de valores morais que é necessário transmitir às gerações futuras, os livros que tenho precisamente de literatura infantil trabalham muito esse tipo de ideias, sempre com um contexto didático, com um contexto pedagógico, por forma a fazer chegar essa mensagem, embora com uma linguagem simples, mas que lhes faça compreender que o futuro pode ser bem melhor do que aquilo que eles, obviamente, poderão estar a viver nesse momento. E há pouco estávamos a falar em relação aos dois olhares, aos dois mundos entre as crianças e os mais velhos, e estava-me a lembrar um pouco da história do Príncipezinho, que iniciou o livro precisamente com a visão de uma criança que desenhou uma jiboia, um animal, um elefante, penso eu, dentro da jiboia, e os adultos interpretavam como sendo um chapéu ou coisas semelhantes. O Alzir, com a sua experiência na Associação Parcial à Surpresa, recebe doentes de São Tomé, crianças e adultos. Vê esta diferença entre o olhar das crianças e o olhar dos adultos, principalmente em relação às coisas mais simples da vida? Sim, claro. Eu tenho andado em feedback com muitas das crianças e, aliás, não publicidade, mas no ano passado nós fizemos uma festa de Natal para as crianças, dedicadamente para as crianças, onde nós fizemos entrega de alguns presentes. Houve uma contadora de história e, entretanto, nós deparamos com esse tipo de situações, que falta aquele afeto entre o pai e a mãe, e não só, e todos aqueles envolventes que estejam perto da criança, eu acredito que sim, mas porque nós adultos temos outro tipo de visão e outro tipo de pensamento, e as crianças já não. As crianças não têm a fronteira no pensamento, mas nós adultos temos uma barreira, e nós já sabemos diferenciar, não é, o que é mau e o que é bom. Entretanto, mas as crianças não veem, o prisma é muito horizonte e, entretanto, faz com que eles sonham com algo melhor e com o futuro melhor também. E geralmente diz cada vez mais que os jovens leem pouco, cada vez leem menos. Os jovens leem pouco porque os adultos também leem pouco e não transmitem esta capacidade ou esta vontade de ler às crianças. A que é que se deve este desinteresse dos adultos, dos jovens também, em relação aos livros? Aquilo que eu vou dizer, espero que não seja interpretado como sendo algo que vá de encontro, digamos assim, à apologia das novas tecnologias. Não é isso. Portanto, eu escrevo num computador, num PC, utilizo as novas tecnologias, no entanto, eu penso que terá que haver um certo bom senso na utilização das novas tecnologias. Fico, de certa forma, apreensivo quando vejo uma criança com 2 anos, 3 anos, 4 anos com um iPhone nas mãos e está a interagir com aquele aparelho nos jogos, e vejo o pai sentado ao lado a conversar com a mãe, com os amigos, com os familiares e, no fundo, deixaram a criança entregue àquele aparelho, àquele mundo. E depois, nisto tudo, o que acontece é que se está a perder um pouco do que é a relação interpessoal, a relação humana, a relação de afeto, de calor humano. Eu não sou contra os pais que utilizam esse tipo de aparelhos no sentido de verem os seus filhos encaminhados para um futuro que vai ser assente e que já está a ser assente nas tecnologias, cada vez mais. No entanto, eu vejo pelos meus próprios filhos que, apesar de estarem em contacto direto com toda esta tecnologia existente, eles sentem a necessidade de interagirem com um livro. Isto porquê? Porque a forma de nós criarmos o nosso imaginário, de termos a nossa criatividade em relação a um determinado tema, é completamente diferente se estivermos a utilizar um livro ou se estivermos a utilizar um PC. Por isso eu tenho uma frase que utilizei quando foi da apresentação do primeiro livro, O Menino que Sonhava com as Letras, que disse que sonhar com as letras é como ganhar asas para voar no céu do conhecimento, no universo do saber.
E onde existir uma criança, façam-lhe chegar um livro, porque os livros não necessitam de baterias para funcionar, podem ser utilizados na praia, na montanha, na floresta, no campo, também não tem que ter onde redes, não é? for necessário. E, portanto, nós podemos observar nesses locais uma criança, não é? A sonhar através das letras, a sonhar com um livro nas mãos, mas se levar um aparelho tecnológico e se estiver na montanha ou na floresta, já vai ter que ter acesso a algo para poder recarregar aquele aparelho. E um livro não necessita de carga, necessita dos nossos sonhos, da nossa capacidade de interpretar aquilo que lá está. E, portanto, creio que através da literatura, através de sonhar com as letras, nós podemos chegar aos 4 cantos do mundo. E, portanto, uma criança que esteja a viver junto à praia, como uma criança que esteja a viver numa montanha ou no campo, através de um livro, pode sonhar. Exatamente, e juntam-se e conectam-se muito mais através dos livros. Aliás, um livro é uma forma de conexão entre duas pessoas, entre o autor e o leitor que está a ler a história, independentemente de ser literatura infantil, ficção, poesia, independentemente da área literária que seja, não é? As histórias contam-se nos livros, mas contam-se também em reportagens como esta que vamos ver já de seguida. Nas festas religiosas de São Tomé e Príncipe realizadas em Portugal, a comunidade são-tomense encontra-se para confraternizar e matar saudades da terra. Por isso, já começa a surgir vendas ambulantes de produtos da terra, como a fruta-pão e a jaca. Trouxe para ver, porque é coisa da terra, pessoas que vêm de longe, que não vê. Então, como alguém mandou-nos eles, a gente trouxe para aqui. Já vendeu muito? Vendeu um bocadinho. Qual é o preço de uma cabeça de jaca? Uma cabeça de jaca está 25 euros, que aqui não tem. 25 euros aqui em Portugal. E uma cabeça de fruta? 5 euros. E as pessoas estão interessadas em comprá-lo? Estão. Tem muitos clientes? Tem cliente, sim. Tem. Estamos aqui com uma são tomense com uma cabeça de fruta-pão na mão, né? Acaba de comprar esta fruta-pão aqui na festa da Madalena. Sim, eu vim comprar porque eu gosto de fruta-pão, que é uma coisa de nossa terra. Não é habitual nestas festas terem aí pequenas feiras, não? Não é habitual. É a primeira vez a ter uma feira de fruta e jaca aqui na festa de Madalena. Com esta iniciativa, torna-se mais fácil para quem reside em Portugal comer fruta-pão e saborear uma boa jaca como sobremesa ao almoço. E voltamos à conversa com os nossos convidados e, de facto, já no início falamos em relação a este novo projeto que está a surgir entre a Parcela Surpresa e também o nosso convidado António. Que projeto é este? O que é que podemos esperar? O projeto se intitula-se Sonhar com as Letras. É um projeto muito aliciante, um projeto que o António Palhinha está a desenvolver. E, entretanto, apresentou-me este projeto e como a Parcela Surpresa está ligado a doentes evacuados de São Tomé e Príncipe e não só, no âmbito mais infantil, e nós achamos por bem porque não abraçar esse projeto. E, entretanto, este projeto é um projeto que nós queremos levar para São Tomé, para zonas mais remotas, assim dizer, com que o objetivo que leve as crianças a terem um futuro melhor, uma leitura mais agradável, tornar um livro não como um inimigo, mas sim como um amigo, e fazer com que a mentalidade, o desenvolvimento e o sonhar vai sempre persistir. É este o nosso objetivo. E depois não só a Sonhar com as Letras também tem a ver com os dois livros. Nesse caso, o primeiro livro, que é Sonhar com as Letras, que dá-se o nome. Sonhava com as letras. E o segundo é o Espanta-Milharucos. E, entretanto, para fazer a delícia dos mais crescidos, é que entra Por Amar Tanto, com algumas poesias do Alzir, claro. E no que é que vai consistir especificamente este projeto? Este projeto pretende levar não só crianças e adultos que estejam, por exemplo, em hospitais, que estejam em São Tomé, em locais remotos, mas que estejam ligados de alguma forma a alguns organismos no terreno, nomeadamente associações, enfim, de variedíssimas ordens. Aqui em Portugal, por exemplo, posso dar o exemplo de associações de bombeiros,
parques de campismo, hospitais. Ou seja, o projeto Sonhar com as Letras não assenta só em instituições onde já existe livros. Se nós formos a ver, numa biblioteca existem apresentações de livros, existem determinados projetos que são realizados no sentido de fazer chegar o livro à criança, fazer chegar o livro à população em geral. Existem outros locais onde isso também é realizado, nomeadamente, enfim, em determinadas livrarias que têm a possibilidade de terem um espaço e de poderem fazer ali alguns eventos, algumas, enfim, atividades onde lhes permita fazer chegar literatura à população. No entanto, existem locais onde não é tão comum isso e, portanto, o objetivo é, precisamente, onde existir uma criança, fazer-lhe chegar um livro. Pode ser, inclusivamente, debaixo de uma árvore, sentados no chão. Fazer chegar lá um escritor, um poeta, um escrevinhador de palavras, como eu costumo dizer, e levar até eles um pouquinho do que é as letras. Porque se houver uma criança que não esteja familiarizada com os livros, mas ouve falar do escritor, ouve falar do poeta, ouve falar do professor como um mensageiro da aprendizagem, um mensageiro da palavra, não é? Ele tenta perceber o que é aquilo. Se ele ouvir o adulto dizer que, olha, um escritor é uma pessoa que escreve livros, um poeta escreve poesias, o professor ensina o que estas pessoas escrevem nos livros e transmite esta mensagem. Mas a interpretação que ele faz sobre o que é essas pessoas, sobre o que é o livro, se ele não tiver um livro nas mãos, não sabe fazer esse paralelismo. E, portanto, o projeto Sonhar com as Letras, através da associação, pretende precisamente fazer chegar a esses locais onde existir uma criança, mas também um adulto, fazer chegar o livro. E nós sabemos que a tecnologia não chega a todo lado. E é mais fácil transportar, se calhar, 10 ou 15 livros e distribuí-los para várias crianças do que levar apenas um computador onde temos que ter N crianças a trabalhar à vez junto desse computador. Portanto, esse é um dos objetivos do projeto Sonhar com as Letras, fazer sonhar não só as crianças, mas também os adultos, porque os livros podem ser utilizados desde os 2 até aos 102 anos. Portanto, tanto um jovem de 2 anos como um jovem de 102 anos pode ter esse sonho de querer sonhar através das letras. E acha que é mais fácil fazer chegar um livro a uma criança, no sentido figurado, a uma criança ou a um adulto? A uma criança, certamente, porque a criança tem a percepção de querer aprender, descobrir e obter mais conhecimentos. Entretanto, é mais fácil chegar um livro a uma criança do que um adulto. E depois tem um elemento da curiosidade, não é? Que as crianças são muito curiosas e querem sempre aprender mais. E é neste contexto que é mais fácil chegar o livro a uma criança. E este projeto, que está também direcionado para São Tomé, de que forma é que pretende implementar este projeto em São Tomé? Acha que haverá abertura suficiente para implementar este projeto? Sim, nós a Parcela Surpresa, pensamos que sim. Nós temos esse objetivo de poder partilhar essa nossa ideia, juntamente com o apoio do Palhinha. E, portanto, nós estamos nessa fase agora embrionária. Vamos desenvolver um pouco mais e não só à procura também de alguns patrocínios, de modo a levar esta ideia, esse projeto, para São Tomé. E a literatura infantil é uma literatura universal, portanto, todas as crianças identificam-se com ela, seja ela qual for. Pode ser uma literatura, como neste caso um livro feito ou escrito em Portugal, no contexto de crianças portuguesas, e acabar por uma mensagem também chegar a crianças de São Tomé e Príncipe e ser atual também para as crianças de São Tomé e Príncipe. Sem dúvida, e daí funciona e para isso funciona o título do livro. Portanto, os títulos dos livros, se forem apelativos e se transmitirem logo a partir de uma imagem, uma mensagem que seja adaptável e que seja comparável com a realidade que as crianças vivem em qualquer parte do mundo, isso é possível. Porque, repare, o menino que sonhava com as letras, todas as crianças do mundo sonham em aprender a ler e a escrever.
independentemente da realidade onde vivem. Seja uma realidade de guerra, de falta de, por vezes, terem acesso aos livros porque vivem muito afastados das grandes cidades, dos grandes meios urbanos, mas todas as crianças, e adultos também, sonham em aprender a ler e a escrever, em ultrapassar essa barreira. Ou seja, atingirem aquele objetivo de, através das letras, identificarem aquilo que os rodeia. Porque hoje em dia nós verificamos, e tivemos o ano passado um exemplo precisamente disso, de alguém que apareceu no cenário internacional como uma grande defensora a que as meninas, as mulheres tivessem acesso à educação, que foi o caso da Malala, Prémio Nobel da Paz, que surge no cenário internacional como alguém que defende a necessidade no seu país em que as meninas tenham acesso à educação. Ora, só por aqui temos um exemplo de que, de facto, a literatura infantil pode ser um veículo extremamente importante em transmitir essa mensagem, essa necessidade de que as crianças têm que alimentar os seus sonhos através da aprendizagem da leitura. Os adultos também. Exatamente. E falou precisamente da Malala, e se bem me lembro, uma das frases que ficou precisamente mais conhecido do discurso que ela fez foi precisamente que um livro, um professor e uma caneta seriam suficiente para mudar o mundo. E o objetivo deste projeto é precisamente isso, mudar um pouco do mundo daquelas crianças, seja em Portugal, seja em São Tomé, através da literatura? Sim, eu acredito que sim. Melhor, nós acreditamos que sim. Que, como costumo sempre dizer, se todos nós fizermos um pouco, nós conseguimos desenvolver e levar alegria, satisfação e sonhos de muitas crianças de São Tomé e Príncipe. Com certeza. E com esta mensagem terminamos o nosso programa. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada pelo projeto, que certamente será um sucesso. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Existem muitas coisas que pode colocar na sua agenda para estes dias. Ora, veja. E por que não começar já a planear as suas férias? Já pensou em visitar São Tomé e Príncipe? É um destino de sonho. O Largo do Intendente tem sempre uma programação variada e com destaque, claro, para a África. Consulte a sua programação e vá aos eventos. Por hoje é tudo, mas temos encontro marcado na próxima emissão. O meu nome é Bigiltini Cosme e espero por si aqui na STP TV, a sua nova televisão.